meus alunos, estão preparados para mais uma videoaula de ciência aqui com o professor Orlando Francisco? Bem, pessoal, vamos ver qual que é o tema da aula de hoje? Bem, pessoal, só lembrando a vocês que essa aula é na modalidade EJA. É uma aula de ciências específica para o pessoal do 8º ano. Bem, pessoal, nosso tema de hoje é as epidemias. Pois bem, pessoal, é comum ouvirmos dizer que alguma região do planeta está sofrendo com determinada epidemia. Em nosso país, por exemplo, as epidemias de dengue são comuns e frequentemente são noticiadas nos jornais de todo o país. Entretanto, muitas pessoas não sabem o que é epidemia, não entendem a gravidade que essa situação representa. Por esse motivo, vamos explicar passo a passo como funciona, o que ela representa e qual o perigo que muitas pessoas não estão correndo, que estão correndo e não sabem que estão correndo. Afinal, o que é uma epidemia? Bem, pessoal, epidemia é o aumento do número de casos de doenças que supera o número esperado para a época em uma região. A epidemia, portanto, é um aumento da ocorrência de determinado problema acima da média esperada, certo? Vamos supor que se esperava em determinada região 1.000 pessoas ficassem doentes. E, na verdade, não foi 1.000, na verdade foi 2.500. Passou do esperado, isso já é uma epidemia. Epidemia atinge um número elevado de pessoas e pode espalhar por mais regiões. Quando uma epidemia espalha por mais de um país ou continente, dizemos que temos uma pandemia. Como exemplo de pandemia, podemos citar a AIDS, que se espalhou por vários países, e o atual do momento, que é o Covid-19, que também se espalhou por diversos países. Isso já é pandemia. Como saber se está ocorrendo uma epidemia? Pois bem, pessoal, para saber se uma doença está espalhando-se de maneira mais exagerada, é essencial conhecer a taxa de incidência. Para isso, é necessário analisar os novos casos da doença e dividir esse número pelo número total da população no mesmo local e período. Encontrada a taxa de incidência daquele momento, basta comparar os valores com as médias anteriores naquela mesma época do ano e verificar se a taxa atual supera o chamado limite epidêmico. Bem, pessoal, se a taxa de incidência atual for maior que o limite epidêmico, conclui-se que há uma epidemia. Que fatores podem ajudar no surgimento de epidemias? Bem, pessoal, os fatores são muitos, são diversos fatores que podem causar o surgimento de epidemias. Podemos citar alguns aqui, certo? Que é quem? A falta de saneamento básico, hábitos alimentares pouco saudáveis, hábitos de higiene precários, poluição, condições climáticas, estresses, drogas e mutações, são alguns dos fatores que favorecem o aumento de casos de uma doença. As doenças transmitidas por vetores, por exemplo, são o quê? Estão muito ligadas a mudanças climáticas. Os mosquitos, um exemplo de vetor, são favorecidos em climas quentes e úmidos. Outro exemplo de fator que determina o surgimento de epidemias são as condições sanitárias, que podem ampliar o risco de transmissão de doenças. A cólera, por exemplo, pode ser transmitida pela ingestão de água ou alimentos contaminados, o que pode ser agravado pela falta de saneamento. Esse é um dos grandes problemas.
Bem, pessoal, também não podemos nos esquecer, ainda que as epidemias surjam hoje com mais facilidade, em razão do rápido trânsito de pessoas, ou seja, a facilidade de uma pessoa estar aqui e ao mesmo tempo ela já chegar na China, já chegou lá e transmitiu para outra pessoa, outro país, um exemplo, ou outra região, se locomove de uma região para outra com muito mais facilidade, as quais podem levar a doença de uma região para outra, pessoal, temos o exemplo, certo? Da Covid-19, por exemplo, que é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus recém-descoberto. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria dos pacientes com Covid-19 pode estar assintomáticos, podem ser assintomáticos, ou seja, eles sentem poucos sintomas, acham que estão de boa, estou de boa, viaja para casa do parente, viaja para casa do vizinho, para a casa de um amigo que é em outro estado, e aí o que acontece? Essas epidemias, ela vai se espalhando. O que acontece? Que viajam para outros países, contamina outro país, outro continente, e aí agora já vai virar uma pandemia. Aumentou o problema, que na verdade uma pandemia é uma epidemia aumentada. Quando a epidemia aumenta e atinge outros países, outros continentes, temos uma pandemia, que é o caso dessa doença coronavírus, que até o momento estamos sofrendo bastante. Bem, pessoal, trago um desafio para vocês bem simplesinho, certo? Quais são as diferenças entre epidemia, pandemia e endemia? E aí, pessoal, fica esse desafio para vocês. Quem assistiu a aula, prestou atenção bastante, com certeza vai saber resolver. E para melhorar o nosso entendimento, colocar em prática o que vocês aprenderam, nada mais justo que fazer uma atividade, não é isso? Bem, pessoal, aqui no link da descrição está o nome atividade. Na frente está esse linkzinho aqui que eu estou passando a setinha em cima. Clicando nesse link, vocês já vão ser direcionados automaticamente para o Google. Lá vocês vão responder um formulário de questões de múltiplas escolhas. Respondeu, clica no botão enviar, encaminha de volta para mim. Os monitores também vão estar tendo esse feedback de vocês. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E para fechar nossa aula de hoje com chave de ouro, pessoal, trago essa reflexão muito importante para vocês. Olha, todas as conquistas começam com um simples ato de acreditar que elas são possíveis. Bem, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece, dá aquele joinha, se inscreva no canal e, se possível, também ativa o sininho de notificações. Tchau, pessoal, e até uma próxima aula.